Bom, então eu vou explicar para vocês o problema da aula de revisão, tá? Para que não fique mais dúvida. Então, o problema diz o seguinte: uma pessoa de 20 kg está sendo puxada naquela direção com 50 N, e enquanto tem uma força de atrito de 40 N naquela direção, certo? Portanto, se eu fosse fazer um diagrama de forças, ele seria assim, tá? Ele seria desse jeito. E aí nós temos um problema. Não dá para trabalhar desse jeito, porque nós temos essa força de 50 N fora do eixo X e Y, certo? Então o que a gente faz? A gente vai agora pensar só nessa força aqui de 50 N, tá? Então, pensando nessa força de 50 N, a gente pode decompor ela em duas forças, uma na vertical e a outra na horizontal. Só que como é que eu vou saber quais são esses valores dessas forças para poder decompor ela, tá? A gente sabe, né, que isso aqui vai dar um triângulo retângulo, mas para calcular um dos catetos a gente precisa saber um. Por isso, tá? Por isso que a gente precisa ler o problema direito. Ele diz o seguinte, que esse trenó ele está se movimentando com velocidade constante. Significa dizer que não existe força resultante, ou seja, esses 40 N aqui de força de atrito tem também 40 N para frente. Ou seja, esse vetor aqui precisa ser 40. Por quê? Porque se para frente e para trás tiver 40 N, ele se movimenta com velocidade constante. Então, eu sei que aqui é 40 N, tá? Se eu sei que ali é 40 N, eu posso, então, traçar esse triângulo e aí descobrir qual é esse cateto aqui. Bom, esse cateto ele vai ser dessa maneira, tá? Então vamos lá. A hipotenusa ao quadrado, 50 ao quadrado, é igual a Fy, que é a força vertical, né, para cima ao quadrado, igual a 40 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados do cateto. Então, esses valores ao quadrado dá isso, né, 2.500 e 1.600. Se eu passar o 1.600 para o outro lado, 1.600 vai ficar 2.500 menos 1.600 igual a Fy. Fy vai ser igual a raiz quadrada, né, de 900. E isso vai me dar 30 N. Ou seja, este diagrama aqui, ele vai me ter um vetor de 30 N para cima. Eu posso tirar isso aqui. E aí nós temos essa situação, tá? Esse diagrama vira esse, onde aqui é 40 N e aqui é 30 N. Perfeito? Tá entendido agora? Beleza. Olha o que acontece. Essa força neutraliza essa, tá? Tchau para ela. Não nos interessa. Por quê? Porque o que nos interessa aqui, e a pergunta é, qual é a força de apoio, tá, que o chão faz na pessoa? Aí a gente precisa entender que o peso dessa pessoa é calculado através da massa e da aceleração dela. Ou seja, força igual a massa vezes aceleração. Massa 20 kg, aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. Então a força-peso dessa pessoa é 200 N. Aí eu te pergunto, se isso aqui é um diagrama de forças, 200 N para baixo, pressionando o solo, mas já tem 30 para cima, que é da pessoa lá que estava puxando ela. Quanto deve ser o valor da força de reação normal do chão? Ela deve ser um valor que, complementando 30 N, dê 200 N. 170. Então, a reação normal de apoio é de 170. Por quê? Porque se você tem, aqui ficou de cabeça para baixo, mas não tem problema. Se você tem 200 N pressionando o chão,
o chão pressiona de volta, mas ele não pode fazer mais força no trenó que as forças que já existem, entendeu? Então, se tem 200 para lá, tem que ter 200 para cá. Como já existia 30, né, que é a decomposição daquela força original, então passa a ter 170. Espero que agora tenha ficado mais visível, tá? Qualquer dúvida é só botar lá no mural. Valeu!